Olá, paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o segundo dia de exposição e neste dia estarei expondo os capítulos 4, 5, 6 e 7. Sou o pastor Eliseu Fausto e te convido mais uma vez a vir comigo nesta leitura. No capítulo 4, logo no início, dos versículos 1 ao 9, o sábio instrui o aprendiz a ser um observador. É interessante notar como o sábio orienta ao filho ou aprendiz a considerar o ensino que ele mesmo recebeu, fazendo o discípulo olhar para a sua vida presente como se dissesse para ele: veja, a sabedoria realmente funciona, olha a minha vida. Ele reivindica a autoridade dos antepassados e a sua própria, e nestas repousa o seu ensino. Nos versículos 10 ao 19, o sábio coloca diante de seu aprendiz os dois caminhos, para que seja feliz em sua escolha. Observe que nestes versículos, o sábio trouxe uma divisão fantástica de 4 versículos cada, tanto para explicar o caminho da sabedoria e vida, como para explicar o caminho da perversidade e morte. Vejamos. O sábio traz vida longa e boa no versículo 10, um caminho reto no versículo 11, capacidade de não tropeçar no versículo 12 e traz a chave da vida no versículo 13. A perversidade traz maus caminhos no versículo 14, maus exemplos no versículo 15, desejo de fazer o mal no versículo 16, fome e sede de maldade no versículo 17. Ele conclui seu argumento com um resumo maravilhoso, trazendo a realidade de que quem anda em sabedoria é cada vez mais lúcido, falando de outra forma, cada vez mais esclarecido em suas decisões. Mas aqueles que andam na maldade seguem cada vez mais em escuridão e em trevas. Nos versículos 20 ao 27, o sábio passa a orientar sobre a necessidade de ser vigilante. Já que o caminho da sabedoria é algo que se deve buscar para conseguir, o sábio reforça a necessidade de estar sempre focado neste propósito. Fala de guardar no coração os ensinos, e depois de o aprendiz ter guardado o ensino no coração, deve também guardar o coração de ser convencido do contrário. Só com esta constante vigilância, o aprendiz poderá se manter no caminho correto. As coisas, de um modo geral, funcionam desta mesma forma. Sempre há um ponto de partida, ou para a sabedoria ou para a tolice. Portanto, devemos escolher a sabedoria, tomando a decisão correta, não seguindo as trevas. Quero finalizar o capítulo 4 com uma breve declaração proverbial que muitas vezes ouvi. Como te ouvir se as suas atitudes são gritos aos meus ouvidos? Esta declaração nos faz entender que devemos buscar sim ensinar o que é certo, mas não só isto. Devemos ter como princípio básico viver o que ensinamos. As nossas ações serão muito mais perceptíveis que nossos ensinos. Portanto, se errar, tenha humildade para se arrepender. Se acertar, determinação para prosseguir. A sabedoria só é válida se funcionar na vida prática. A definição de sabedoria é habilidade para agir corretamente, e não habilidade para ensinar corretamente. Entrando no capítulo 5, o sábio propõe um ensino para orientar um jovem recém-casado sobre a prudência e a sensatez. Nos versículos de 1 ao 23, ele lembra que haverá tentativa de que seu casamento seja encarado como algo sem razão para continuar. Isso ocorrerá através de sutis formas de parecer que o seu lar atual não vale a pena, fazendo com que pense na ideia de se relacionar com outra pessoa fora do casamento. E foi com o propósito de o livrar de cair nesta tentação que o sábio se propõe a o orientar, deixando bem claro para o aprendiz que quando alguém não resiste a essa tentação,
Sua vida é entregue a lamentos e tristezas. Tudo por ser desonroso e indigno este caminho. O sábio defende que o casamento constituído é a única forma de um homem e uma mulher se deliciar e viver seu prazer carnal diante de Deus com sabedoria. E reforça que este deve ser o único meio de vida correta para aquele que anda em sabedoria e no temor de Deus. A única motivação no coração do sábio é empregar toda a sua força e vontade em amar seu cônjuge e somente o seu cônjuge. Aprenda essa lição. O prazer que o pecado pode trazer hoje retornará sobre a sua vida como uma grande desgraça. Vamos ao capítulo 6. No versículo 1 até o versículo 5, o sábio ensina sobre a questão de emprestar o nome. Ele não proíbe o aprendiz de ser fiador, mas deixa algumas orientações necessárias no caso do devedor não cumprir o acordo. O aprendiz é ensinado a lutar com todo o seu entendimento para que o amigo ou o próximo que o pediu ajuda retire sua parte de fiador caso o acordo em questão não seja cumprido. Fala sobre a urgência de procurar sair do negócio o quanto antes, pois não é para esperar para ver se o devedor vai dar um jeito de pagar a dívida. É para se apressar e ser livre o quanto antes desse acordo que não foi cumprido. Essa urgência deve ocorrer, pois o nome do aprendiz é que está em questão, já que o amigo não cumpriu com o acordo. Saia do acordo, irmão e irmã. Do versículo 6 ao 11, o sábio põe às claras o que pode acontecer se houver descaso na vida com relação à preservação e cuidado com as finanças. Para evitar que o aprendiz entenda que somente o fato de ser sábio daria a ele tudo o que precisava e não precisasse trabalhar, o sábio orienta que o trabalho é que dignifica o homem e faz dele um exemplo, e o orienta a observar a formiga, que não vive somente pensando no presente, mas também se prepara para o futuro. Do versículo 12 ao 19, o sábio instrui o aprendiz sobre as atitudes dos perversos, declarando o como esses começam com sinais e gestos atrevidos de comunicação através do corpo, até chegar à conclusão de seus maus intentos. Entre esses sinais estão o olhar falso, versículo 13, olhos arrogantes, versículo 17, sinais com os dedos, versículo 13, mãos que matam inocentes, versículo 17, vivem mentindo, versículo 13, língua mentirosa, versículo 17, coração pervertido, versículo 14, tramam a maldade no coração, versículo 18, movimentam-se com os pés, versículo 13, pés se apressam para fazer o mal, versículo 18, andam sempre criando problemas, versículo 14, e semeiam contenda entre os irmãos, versículo 18. Todos os que como esses praticam a maldade serão destruídos, porque Deus abomina tais pessoas por suas atitudes. Do versículo 20 até o 35, o sábio traz uma orientação valiosa e muito bem organizada. Aqui o sábio fala sobre a necessidade de guardar o ensino no coração, o que deixa implícito o viver segundo o que tem-se aprendido. A vantagem que o aprendiz recebe por guardar o ensino está em ser guardado pelo ensino quando for necessário, pois o que guarda o ensino não cairá, pois terá segurança em suas ações. Quando for tentado, vencerá a tentação, e não perderá seu dinheiro com mulheres promíscuas, e muito menos se deitará com a mulher do próximo. Entrando no último capítulo de nossa meditação, capítulo 7. O sábio aqui dará mais algumas declarações ao aprendiz sobre a mulher adúltera. Do versículo 1 até o versículo 27, o pedido do sábio é o mesmo. Ele relembra ao aprendiz da necessidade de guardar e viver de acordo com os princípios aprendidos na infância. Somente fazendo isso, ele não será seduzido por uma mulher maliciosa, como a própria descrição deixada como exemplo aqui pelo autor, onde um jovem ingênuo, sendo seduzido, caiu nos laços da mulher imoral. Finalizo esse dia de meditação
lembrando-te que, quanto mais estivermos familiarizados com os mandamentos de Deus em nossas mentes e corações, mais distantes estaremos das quedas provocadas pelos ataques de Satanás. Veja que a ingenuidade, ou seja, a falta de preparo do jovem neste capítulo, o levou a cair no erro. Portanto, fuja enquanto houver tempo. Que seu dia seja uma bênção. Que o Senhor te livre e te guarde. E até amanhã, querendo Deus.